Esse é mais um episódio do Eu Li, um podcast que trata sobre literatura independente. Eu sou a Liliane Camini e a cada episódio eu trago aqui um autor ou uma autora independente, ou mais de um autor, para a gente falar sobre o processo de edição, sobre a obra, sobre as dificuldades e as conquistas também desse mercado independente. A convidada de hoje, ela passou por um despertar espiritual no ano de 2023. Aí, em 2024, ela lançou o primeiro livro, participou da Bienal do Livro de São Paulo e ela só tem 16 anos. É a Giovanna Verotti. Giovanna, muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço demais a sua presença. Eu fico assim encantada quando eu vejo uma pessoa tão jovem querendo publicar e ainda mais com essa sua maturidade, sabe? Parabéns pelo seu trabalho. E eu queria que você primeiramente se apresentasse. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E meu nome é Giovanna Verotti, eu tenho 16 anos, como você disse. Eu sou natural da cidade de São Roque. E como você disse, eu tive meu despertar espiritual em 2023. Eu nunca tive, assim, uma vida ao lado de Jesus. Eu sempre acreditei nele, mas eu nunca vivi intensamente com ele, né? Então, eu nunca frequentei igreja, coisas do tipo. Mas somente em 2023 eu tive um certo despertar espiritual, como você disse. Uma metanoia, né? Que é uma mudança de mente. E daí, tipo, desde então, a minha vida, ela tem sido diretamente, assim, pra glória de Deus. Eu escrevi um livro ano passado, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, tá sendo realmente transformador e é a melhor escolha que eu fiz, viver ao lado de Deus. E sendo tão nova assim, aí quando mandaram o seu mini currículo pra mim, tava lá, Giovanna tem 16 anos, pretende ser médica, assim como seu pai, né? O pai da Giovanna, o Dr. Danilo Verotti, que estava no episódio passado, e que largou a medicina pelo chamado. Exatamente. Você vai fazer a medicina, e se tiver um chamado nesse meio tempo? Bom, tipo... Você já se questionou assim, eu quero ser médica, mas e se tiver o chamado? Então, quando nós se dizemos cristãos, a gente tem que estar disposto a obedecer qualquer chamado que Deus venha a nos dar, né? Então, se Deus, ele vir pra mim e falar, olha, você não vai cursar medicina, ou durante a faculdade, ou depois também, ele me direcionar pra outra área, eu tenho que estar disposta a obedecer e seguir, né? Mas, óbvio que muitas vezes a gente não consegue escutar audivelmente a voz de Deus, para saber exatamente o que Ele quer para o nosso futuro. Então, eu tenho me direcionado, eu tenho estudado para passar em medicina, porque eu sinto no meu coração que é isso que Deus tem me preparado para fazer. E até, tipo, talvez seja os planos deles e talvez mude mais para frente, eu não sei. Ele tem um propósito com tudo, mas é realmente a gente confiar e estar disposto a entregar tudo nas mãos dele, caso ele queira mudar completamente. Porque sempre os planos dele vão ser melhores que os nossos, né? Então, tipo, se eu decidir desobedecer a ele e persistir nisso que ele não quer pra mim, talvez eu me frustre, eu me decepcione, não seja bem sucedida, porque aquilo que ele já preparou pra mim vai ser a melhor escolha, né? Então, é realmente eu estar disposta a obedecer a ele no que for. Então, você está preparada, né? Como você se descobriu escritora? Foi no chamado? Ou você já escreveu outras coisas? E quando teve o chamado, você falou, não, é isso, eu quero publicar mesmo? Na verdade, eu nunca gostei de escrever, eu nunca gostei de ler. Então, realmente, assim, quando eu entreguei a minha vida pra Jesus, ele mudou, assim, até os meus gostos, né? Porque realmente a gente começa a viver pra ele. E eu me descobri escritora pela necessidade de eu espalhar o evangelho, né? Então, assim, não é por mim que eu comecei a escrever, mas sim pelos outros, né? Então, por aquilo que Deus colocou em mim, pela forma que ele me chamou, que foi totalmente diferente do meu pai, foi realmente por um interesse que simplesmente surgiu dentro de mim. Eu comecei a sentir essa necessidade de falar das coisas que Deus tem colocado no meu coração, daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho descoberto através da Bíblia, né? Eu não poderia ser egoísta a ponto de limitar tudo aquilo que ele tem feito somente pra mim, né? Mas realmente pra espalhar isso, pra que mais pessoas possam aprender mais dele e viver uma vida de intimidade com ele, né? Então, foi realmente por essa necessidade de ser escritora para falar daquilo que Deus tem feito em mim que eu decidi escrever esse livro. Legal. Você escreveu esse livro, você pretende escrever outro? Porque assim, você fala que sentiu a necessidade de escrever para difundir a palavra e tudo mais. Você é uma menina de 16 anos, não era mais fácil no TikTok? Ou não? Você quer mesmo alcançar todo tipo de gente? Pessoal que não tem acesso a TikTok, que gosta da leitura e tudo mais.
Então, na verdade, eu até faço evangelismo digital, através do TikTok e do Instagram. Eu sempre tô gravando vídeos e é realmente trabalhoso também. Então, são 2 trabalhos, assim, que eu me dedico bastante, tanto na escrita do livro que eu tive, quanto no evangelismo digital. Então, eu vejo que no evangelismo digital eu alcanço bastante um público jovem, que me veem como sendo uma figura jovem, como referência também. Mas o livro também é para os jovens, claro, mas é também para o público adulto, que também pode ser meus vídeos na internet. Mas é que é realmente isso que você falou, eu quero alcançar todos os públicos, né? Eu não quero se limitar somente aos jovens pelo fato de eu ser jovem. Eu quero também alcançar as crianças, eu quero também alcançar os idosos, os adultos, né? Então, tem muitas pessoas que têm o costume de ler, né? Então, eu realmente vejo que o livro é uma forma da gente ter a palavra de Deus palpável, né? E a pessoa também se familiarizar mais com a Bíblia, né? Que eu creio que todos os cristãos têm que ler a leitura da Bíblia, né? Porque é através dela que a gente realmente conhece o caráter de Deus. Então, lendo o livro, que é bem menor que a Bíblia, uma leitura mais simplificada, é também da pessoa gerar essa constância de leitura para que depois ela possa ler mais da Bíblia, né? Que na verdade é em paralelo. Então, eu vejo que são 2 formas de evangelizar diferente. Tanto na internet, que você vê, é mais simples, porque você só tá escutando. E a leitura exige um pouco mais de esforço, mas que é importante para que você possa também ler a Bíblia, entendeu? O processamento dela na sua mente é diferente, né? Eu creio, assim, sabe? Tá. E como você vê, assim, a sua geração? Porque eu vejo as suas redes sociais, é um conteúdo mesmo voltado ao evangelismo. E assim, a gente vê, eu já te conhecia antes, né? A gente já conversou algumas vezes. A gente percebe que isso é da sua essência. Você gosta, você fala do que você gosta. Não é uma obrigação, porque de repente seus pais são assim. Você abriu sua rede social assim e você gosta. Mas você é uma pessoa que tem oportunidades, que viaja, né? E é muito mais fácil achar o conteúdo voltado ao conteúdo do evangelho mesmo, do que um conteúdo de viagens, de moda, né? Um tutorial de maquiagem, que está super bem maquiada, mas não é o tipo de coisa que a gente vê no seu Instagram. Eu queria saber, assim, como é isso para você? Assim, é um processo natural. E como você vê isso em relação às pessoas da sua idade que te cercam? Tipo, é realmente o que você falou. Eu vejo, assim, meninas da minha idade no TikTok que estão estourando, assim, porque fazem conteúdo de arrume-se comigo, ou fazendo maquiagem, ou mostrando rotina de viagem, né? Que são conteúdos, assim, relativamente fúteis, né? Não julgando, mas que são é uma coisa que não vai edificar na vida de ninguém, né? Edificar na vida espiritual, porque eu que agora passo por uma vida intensa ao lado de Jesus, eu vejo quão necessário é a gente entregar a nossa vida para Ele e viver uma vida de entrega, né? Então, quando a gente deposita todo o nosso tempo, todo o nosso esforço somente em coisas superficiais e materiais, como maquiagem, moda, viagem, coisas do mundo, né? A gente não vai ser edificado espiritualmente, que é aquilo que nos proporciona a salvação, né? Então, as pessoas, elas estão cada vez mais... É óbvio que, tipo assim... Daí a gente vai ver pessoas famosas na internet, elas são muito mais famosas do que eu, porque as pessoas querem consumir o conteúdo dela. Porque é o que, tipo, gera prazer. Então, as coisas do mundo são prazerosas aos olhos humanos, né? Então, a palavra de Deus, ela não vai ser prazerosa para aquela pessoa que não vive em comunhão com Deus. Mas é exatamente isso que eu quero combater. Eu quero fazer com que os jovens dessa geração vivam uma vida ao lado de Jesus e, tipo... experimentem o verdadeiro prazer, que é aquele que vai nos proporcionar a vida eterna, entendeu? Para que a gente não viva com os olhos voltados para as coisas momentâneas, para as coisas que nos proporcionam um prazer ilusório, entendeu? Mas realmente naquilo que vai nos edificar, né? Porque a gente tá muito no superficial, a gente tá cego espiritualmente, e eu não posso ser só mais uma contribuindo para decadência espiritual, né? Então eu realmente tenho que contribuir para aquilo que vai salvar a humanidade, mesmo que as pessoas elas não queiram me dar atenção, mesmo que elas não queiram escutar aquilo que eu tenho para oferecer para a vida delas. E em relação, assim, aos seus amigos, seu núcleo no colégio, né, no bairro, como você vê a aceitação das pessoas da sua idade sobre o seu conteúdo? Assim, eu sempre me dei bem com todo mundo, eu sempre tive muitos amigos, mas o meu convívio, assim, meu grupo de amigos mudou muito depois que eu me converti. Porque realmente as pessoas, elas... os princípios, assim, não batiam mais, as ideias, os lugares que eu frequentava não eram mais os mesmos. Então, mudou bastante isso. E eu vejo que muitas pessoas me olham com um olhar
que me julgam bastante, né? Pelo aquilo que eu acredito e pelo aquilo que eu faço. E tá tudo bem, porque Jesus nos disse, né? Que nesse mundo nós seremos odiados e perseguidos, né? Por causa do nome dele, assim como ele foi. Então, é normal que a gente passe por esse tipo de coisa. Essa não aceitação, né? Essa rejeição, esse julgamento. E isso não, tipo, faz eu me sentir mal, né? Isso não me desmotiva a continuar, né? Porque eu sei que existem pessoas que estão ao meu lado, existem meus amigos da igreja, existem meus amigos de infância também, que sempre estiveram ao meu lado, torcendo pelo meu bem. Muitas pessoas da minha família também. Então, Deus, ele também vai colocando essas pessoas ao nosso lado para nos dar forças, entendeu? Para que a gente possa continuar. E é claro que, ao mesmo tempo, como eu disse, tem pessoas que não vão aceitar e gostar do nosso conteúdo. Existem outras, por outro lado, que vão ser tocadas por aquilo que a gente está falando, que é exatamente para isso que nós estamos falando, entendeu? Para que almas possam ser alcançadas. Então, claro que tem essa rejeição, né? Nossa, uma menina de 16 anos, né? Tipo, tão bonita, né? Pelo que falam, né? Tem uma vida tão boa, podia estar curtindo, podia estar aproveitando, podia estar indo em festa, podia estar fazendo outras coisas, mas não, tá indo pra igreja, tá falando de Deus, né? Uma coisa tão adulta, tão, tipo, cafona, mas é realmente aquilo que Deus colocou no meu coração. E isso não tem mais como ser tirado de mim. Não é por moda, não é uma imposição, como você disse, por parte dos meus pais, que muitos pensam que é. Mas viver uma vida ao lado de Jesus é muito mais do que isso. É realmente a nossa alma sendo tocada e não podendo mais ser desconectada dele. Mas você vê, assim, uma relação no seu ciclo de pessoas da sua idade de quebra de paradigma? Porque por muito tempo o cristão foi visto como é uma pessoa brega, ou é uma pessoa muito pobre que precisa estar lá com Deus e por isso a necessidade leva à busca. Você é uma menina jovem que usa maquiagem, né, que usa roupas modernas, Sim. que tem uma linguagem moderna, que estuda e que, assim, teoricamente podia estar fazendo o que quisesse dentro, né, dos limites da sua idade, né? Então, você vê essa quebra, assim, tipo, nossa, é uma escolha dela e tudo mais, ou não? Eu acho que muitas pessoas veem dessa forma, assim, sabe? Eu realmente quero gerar essa visão das pessoas, né? Que elas olhem pra mim e falam, nossa, ela realmente podia estar fazendo o que ela bem entendia, o que ela bem quisesse, mas não, ela tá escolhendo entregar a vida dela pra Jesus. Porque as pessoas têm essa visão de que viver uma vida religiosa é para as coisas que a religião tem pra nos proporcionar. Mas é muito contrário, né? Tipo, a gente pode passar por momentos difíceis mesmo entregando a nossa vida pra Jesus. E acontece comigo, né? Em nenhum momento eu entreguei a minha vida pra Jesus pelas coisas que ele tinha pra me proporcionar, né? Então, é realmente por obediência a ele. Então, a gente tem que realmente quebrar com essa visão de que pessoas pobres, pessoas que precisam de Deus, pessoas que chegaram ao abismo, agora que precisam ser levantadas, precisam da ajuda de Deus, né? Não é nada disso. Todas as pessoas, ricas ou pobres, crianças ou adultas, né? Em qualquer nível que estiverem, em qualquer lugar, elas sempre vão necessitar da presença de Deus na vida delas, né? Então, realmente precisa ter essa quebra. E eu acho que existe, assim, com o meu testemunho, com quem eu sou também, porque como eu disse, eu não cresci na igreja. Então, as pessoas que eu convivi nunca foram da igreja que eu frequentava, por exemplo, ou nunca me viram como sendo uma menina cristã. Então, ter essa mudança de tipo assim, nossa, antes eu ia em festa com amigos do mundo, agora eu tô indo pra igreja, gerou um impacto, assim, sabe? Eu acho que nos meus vínculos. E isso é realmente a transformação que Jesus gera nas nossas vidas. E é isso que ele tem para proporcionar na vida de todas as pessoas. Então, é isso. E você lançou o livro Espelho de Cristo no ano passado. Eu queria que você falasse sobre a obra e sobre o título da obra. Tá. Bom, o meu livro, ele é um devocional cristão de leitura anual. E ele abrange diversos temas, né? Não só um tema específico, como, por exemplo, intimidade com Deus. Intimidade com Deus é o que todos os temas geram ao entorno dele, né? Então, tipo, eu respondo perguntas que são polêmicas na nossa sociedade, eu pego passagens bíblicas e eu faço aplicação devocional nos tempos atuais, ou eu faço explicação de conceitos introdutórios dentro da caminhada cristã, que a gente usa em pregações, tudo para que a gente esteja mais familiarizado com o evangelho, com a pessoa de Deus, né? Então, o livro, ele tem o objetivo central da gente criar uma intimidade maior com Deus, tanto que o título é Espelho de Cristo, e tem como subtítulo Refletindo a Imagem de Jesus por meio da intimidade com Deus. Então,
com meio essa intimidade que vai sendo formada com Deus, a gente vai sendo cada vez mais parecido com Ele. Porque essa é a vida do cristão. Ser cristão é um conceito muito deturpado na nossa sociedade, né? Que a gente pensa que ser cristão é somente crer na pessoa de Jesus Cristo, né? Não, como se ele não... Como se a nossa vida não tivesse relação com a vida dele. Mas é totalmente... a nossa vida está totalmente interligada com a vida dele quando a gente se diz cristão. Porque a gente tem que ser cada vez mais parecido com ele. E entregar a nossa vida diariamente a ele. Então, por ser um devocional anual, a gente vai no ordinário entregando a nossa vida para ele e gerando intimidade. E daí, com isso, que a gente vai sendo mais parecido com Jesus, a gente vai se tornar o espelho de Cristo. Porque o espelho, ele reflete a imagem que está diante dele. Assim como nós cristãos precisamos refletir a imagem de Jesus através da nossa vida, através das nossas falas, através das nossas ações, através de quem nós somos. Então, realmente, espelho de Cristo, foi do nada assim que eu pensei, né? Espelho de Cristo. Mas é realmente nisso, porque tem um versículo em Gênesis 1:26 que diz assim: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, tipo, realmente, como se fosse Jesus sendo refletido através do nosso espelho, né? Como se nós fôssemos o espelho. Então, o livro tem esse objetivo de encorajar o leitor a criar uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, para que ele seja o espelho de Cristo e alcance almas por meio disso, né? Quando você fala espelho de Cristo, você até cita, né? Que realmente é ser igual a Jesus, que foi o que ele determinou, né? Uhum. E a gente vive num tempo onde, assim, você optou por fazer um livro onde a pessoa tenha experiências que ela se torne, conhecimentos que faça ela se tornar com as atitudes de Jesus, que era o quê? O amor ao próximo, a partilha e tudo mais, né? O respeito a todo mundo. E hoje a gente vê que um livro vende mais quando ele fala sobre o que Jesus vai dar pra gente, né? Porque Deus é o dono do mundo. Então, ele pode tudo, ele pode me dar tudo o que eu quiser. E você mesmo sendo muito nova, você deve ter ciência disso. E você optou aí por um caminho que não era a autoajuda bíblica, né? E, na verdade, é o conhecimento, né? E que hoje, se as pessoas soubessem, assim, tipo, as pessoas que acreditam em Cristo, né? Porque tem gente que não acredita, a gente respeita todo mundo. Mas quem acredita sabe que, assim, os ensinamentos dele estão muito longe de ser esses, de ficar pedindo as coisas e querendo, e que é o que a gente vê hoje. Então, assim, você foi por um caminho que você sabe que é mais difícil, né? E qual é, assim, o seu intuito, a repercussão que você quer com isso, né? O que você quer atingir com isso? É exatamente isso que você disse, assim, que existem muitos devocionais que estão muito famosos hoje. Eu não vou citar nomes. Eu pensei nesse também. E eu li e não gostei. Falei, meu Deus do céu. Que são muito vendidos. Por quê? Porque é aquele Deus que tem algo para nos proporcionar, que é aquela teologia da prosperidade, que parece mais um coach falando do que realmente o evangelho sendo pregado, né? A palavra de Deus. Porque eles falam como se Deus fosse só amor, mas esquecem também de que existe o pecado. E não tem como falar de Deus sem falar do pecado. Porque o pecado nada mais é aquilo que nos afasta de Deus. Então, quando eu falo do pecado, eu não tô querendo condenar ou julgar ninguém, mas simplesmente dar a oportunidade da pessoa de abandonar o pecado e assim ter a possibilidade de ser salvo. Porque Jesus fala que a gente só vai ser salvo se a gente tiver se arrependido de todos os nossos pecados, entendeu? Então, muitas pessoas têm buscado a Deus somente pelas coisas que Ele tem para nos proporcionar e elas se esquecem de abandonar os seus pecados, de falar, de se arrepender deles mesmo, né? E não reconhecem que elas estão pecando. Então, no livro, como você disse, claro que eu não quero condenar as pessoas ou simplesmente ficar dando tapa na cara delas o tempo todo. Claro que não. Porque eu quero também que elas vejam Deus como um pai, como aquele Deus provedor, como aquele Deus que nos dá um conforto. Mas também eu quero que elas vejam Deus como sendo nosso Senhor, que abomina o pecado, né? Que Ele ama o pecador, mas que Ele odeia o pecado, entendeu? Então extremamente necessário falar sobre o pecado para que a pessoa ela possa realmente viver uma vida de intimidade com Deus. Porque a gente nunca vai conhecer verdadeiramente Deus somente através dos coaches, né? Somente através
Deus tem para nos proporcionar. Porque, na verdade, a gente entrega a nossa vida para Deus, mas muitas vezes ele destrói os nossos sonhos, né? Ele não faz com que os nossos sonhos se tornem realidades. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o sonho que ele estabeleceu para nossa vida já esteve preparado desde o início, independente do que a gente quer ou não. Mas é realmente a gente ser obediente a ele, a ponto da gente querer alinhar os nossos sonhos com os deles, né? A ponto de estar disposto a abandonar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta de fazer. Então, realmente, eu acho que é uma das coisas que fazem as pessoas não se interessarem muito pelo meu livro. Eu até falo, assim, na contracapa, né? Sobre que a pessoa não vai só encontrar uma teologia da prosperidade, mas sim um evangelho que critica a autoajuda bíblica, mas que confronta o nosso ego também. Então, eu acho que é um dos motivos que fazem outros devocionais serem tão mais famosos, porque você não está adquirindo mais conhecimento, mas simplesmente confortando o seu ego, né? Confortando o seu coração e não confrontando o seu coração para que gere mudança, né? Então, é totalmente o contrário que o meu livro tem para oferecer. Realmente mudar a nossa pessoa para que ela esteja cada vez mais parecida com Jesus. O que não é fácil, né? O que Nem um pouco. É um café um pouco amargo, assim. Ele fica um pouco amargo, né? Tá. Aí você teve a ideia de fazer um devocional. Uma história corrida, a gente sabe que seria muito, assim, não que seja fácil o processo de um livro, mas assim, você escrever uma história corrida é diferente, porque no devocional você tem a preocupação da palavra, encaixando com aquele versículo, fazendo a pessoa ter a meditação. Isso pra você foi tranquilo, assim? Você costumava ler devocionais? Eu acho que foi tranquilo. Eu nunca tive o costume de ler muitos devocionais, porque como eu me converti, tipo, na metade de 2023, em janeiro de 2024 eu já tava escrevendo o livro. Então, assim, eu não tive muito tempo pra Primeiro ler devocional que você leu devocionais. foi o seu, né? Eu vou escrever um pra Mas eu ler realmente agora. foi por meio da Bíblia que eu tava, assim, lendo muito e aprendendo muito por meio dela, que eu falei, não, vou escrever um devocional por meio daquilo que eu tô aprendendo na Bíblia, né? Então, não foi uma história corrida, porque dentro da cosmovisão cristã, existem diversos temas, diversos assuntos que Deus estava ministrando no meu coração. E eu não podia me prender somente dentro de um assunto, né? Como, por exemplo, o amor de Deus, né? Ou a intimidade com Deus, né? Eu queria falar sobre muitos assuntos. Então, aqui fala sobre temas completamente diferentes, mas sempre relacionando ao evangelho, sobre a vontade de Deus, né? Então, eu acho que um devocional foi um modelo melhor que eu pude escolher, porque eu pude expressar tudo aquilo que Deus estava trabalhando, assim, ao mesmo tempo. Porque, na verdade, a escrita do livro, ela foi diferente, assim. Porque, geralmente, quando você é um ator, eu acho que você para e você vive uma vida integral para isso, né? O seu dia é escrevendo o livro, assim como eu vejo o meu pai, na verdade, né? Como que foi o processo dele. Mas comigo, eu não parei para escrever o livro, né? Eu tive, tipo, ao longo dos meus dias, assim, do ordinário, né? Eu tava na academia, por exemplo, aí eu tava escutando uma pregação, uma aula, e conforme eu aprendia alguma coisa, eu pegava o meu celular e eu escrevia um texto. Né, conforme aquilo que Deus estava falando no meu coração. E eu ia fazendo isso, né, em momentos do meu dia a dia. E daí, quando eu vi, eu tinha conteúdo para escrever um livro, sabe? Eu não podia, como eu disse, né? Eu não podia me prender somente àquilo que Deus estava falando comigo. Eu tinha que transbordar, eu tinha que expandir para que mais pessoas pudessem escutar aquilo que Deus estava falando comigo. Então, eu vi que tinha muitos textos que eu tinha feito no meu celular. E daí, eu fiz um livro, né? Então, por isso que foi mais fácil, assim, um devocional. Porque não me prendia a um tema só, né? Então, foi isso. Fluiu, né? Uhum. Aí você escreveu e quando você estava escrevendo, você já queria publicar? Ou não? Você foi escrevendo, quando você viu, você já tinha um livro e falou: olha, pai, é isso que eu quero, fazer igual você e publicar um livro. Eu acho que foi assim, no meio do processo, assim, que eu descobri que seria um livro, né? Desde que eu me converti, eu tenho usado o meu notas do celular, né? Pra escrever tudo aquilo que eu tô aprendendo, né? Tudo, porque senão eu esqueço. Claro que depois a gente rever a gente lembra e aprende mesmo. Mas eu tenho essa necessidade de escrever, por isso que eu escrevi o livro. Mas conforme desde 2023, na verdade, já tinha uns textos escritos, mas o mais intenso mesmo foi no início de 2024, em que eu parei e falei: não, agora eu vou escrever um livro, agora eu vou transformar todo esse meu material que Deus tem trabalhado comigo em um livro para que mais pessoas possam ver, para que mais pessoas possam aprender. Então, foi mais ou menos no meio do processo. E assim, qual foi a maior dificuldade desde que você teve a ideia de escrever o livro? Também depois que você publicou, né? Como a gente sabe, a venda de um livro é muito difícil.
Teve também a sua participação na Bienal. Aham. E eu queria saber, assim, o que você achou mais difícil em todo esse processo? Da concepção do livro até ele pronto para vender, qual foi a parte mais difícil? O mais difícil, com certeza, foi a venda, como É. você disse. Eu acho que principalmente para nós que somos autores independentes, que não temos muito reconhecimento ainda, nós, eu digo eu e meu pai, né? Mas todo autor independente. Então é muito difícil, assim, porque as pessoas no mundo, assim, né, na internet, por exemplo, assim, não me conhecem para ter acesso ao livro. Claro que um dia isso pode acontecer, eu creio que vai, mas que por isso que não tem a devida demanda, assim como autores que já têm um histórico como sendo um autor, ou que já era famoso por algum outro motivo, né, um político, por exemplo. Mas é realmente muito difícil. E não só para vender para as pessoas que não nos conhecem, mas até para as pessoas que nos conhecem, sabe? Porque eu, por exemplo, eu escrevi o livro, então eu tenho a capacidade de escrever. Mas eu não sou muito boa em propaganda, em marketing, em tentar convencer o outro a comprar o meu livro. Porque é um dos deveres que a gente tem que fazer mesmo, né? Porque se eu depender dos outros, ninguém vai ver o meu livro, né? Então, realmente, eu preciso divulgar o meu livro através das redes sociais, que é o que eu tenho feito sem cessar. Então, é realmente difícil. Eu acho que mais difícil do que ter escrito o livro foi você fazer essa divulgação e tentar convencer os outros a comprar. Porque não chega um momento que você para de divulgar. Não, agora tá bom, agora quem se interessar se interessou, quem não se interessar não se interessou. É você, tipo, continuar fazendo isso até que todos alcancem o livro, enfim, né? Não desistir mesmo, é o que Jesus sempre nos fala, né? Pra que a gente não desista. Mas mesmo você estuda, você tá no final do ensino médio, é isso? Isso, eu tô indo pro 3º ano. Pro 3º ano. Então, você tem uma rede grande no colégio, você tem na igreja. A sua cidade é uma cidade que não é muito grande, né? As pessoas se conhecem. E mesmo assim, você tem dificuldade para vender o livro. Mesmo assim. Tipo, mesmo nos meus vínculos pessoais, né? Que eu vou, né, semanalmente... muitas das pessoas não tiveram esse interesse. Porque, realmente, o livro, para você comprar... as pessoas pensam que também você tem que ter o interesse de ler, né? Mas muitas pessoas eu sei que compraram porque veio de mim, porque sempre me conheceu, né? Pra realmente dar aquela assistência, aquele apoio, aquele incentivo. Mas o resto das pessoas querem comprar porque se interessam, né? Então, quem não tem interesse, mesmo que seja próximo de mim, não compra, né? Porque não vai ler mesmo, né? Então, as pessoas... Eu acho que é isso que acontece, né? Mas tem muita gente próxima, né? Escola, igreja, Uhum. né? Eu acho que as pessoas também... Eu não quero alcançar só o público gospel, né? Claro que não, né? Eu quero alcançar também as pessoas que não são cristãs, para que comecem a ler o livro e encontrem Jesus por meio do livro, né? Então, eu tentei trabalhar no livro, uma audiência bastante diversificada. Tanto das pessoas que estão muito no superficial, assim, na caminhada cristã, que precisam... passar por cima de vários assuntos antes de ir pro mais profundo, mas também para as pessoas que já estão na igreja há um tempo, que também precisam ir mais profundo no momento, né? Então, eu tive que juntar essas duas coisas e eu pensei nessas estratégias de não para um público específico, né? Tanto da idade quanto do nível espiritual que a pessoa tá, né? Então, mas as pessoas, eu acho que as pessoas que já são cristãs, que já estão na igreja, que talvez têm mais essa sacada de, nossa, eu preciso comprar o livro. Tá. E assim, como você concilia agora essa vida de autora? Porque assim, você tem o livro, que é um trabalho que você divulga, vende, mas também tem o trabalho da evangelização que você faz. Só que você também tem sua vida social, né? Os amigos, as festas, o seu ministério. Como você concilia, assim, tudo isso? O que você prioriza ou tem hora que você fala, não, esse final de semana eu vou tirar para viajar e vou esquecer um pouco do livro, dos devocionais e tudo mais. Como que isso flui para você no dia a dia? Eu acho que, assim, é realmente entregar nas mãos de Deus, porque a minha rotina tá sendo bem puxada, assim. Eu acho que principalmente esse ano, que vai ser o 3º ano do ensino médio, eu vou focar bastante nos estudos para passar no vestibular. Então, vai ser um ano de priorização dos meus estudos, mas não com a priorização máxima que é Deus e a evangelização. Então, eu vou continuar, né? Eu já falando do ano passado, né? Porque eu acho que 2024 foi o ano que eu comecei a mudar a minha rotina com base naquilo que eu tenho feito para entregar a minha vida para Deus, né? Que a minha rotina mudou.
Então, quando eu tenho tempo, assim, antes de eu sair, por exemplo, eu gravo um vídeo em um momento que Deus falou comigo que eu já deixei o conteúdo preparado. Ou, por exemplo, o estudo é o tempo que eu já tenho determinado para mim estudar. A escola também, todos os dias de manhã. Mas também tenho o tempo que eu vou pra academia, ou que eu faço inglês, ou que eu vou pra igreja, ou que eu saio com os meus amigos. Mas é realmente você ir sentindo, assim, como que vai fluindo ao longo do ano, ao longo da semana. Mas a minha maior oração nesse início de ano é para que Deus, ele saiba organizar a minha rotina. Porque eu não tô conseguindo fazer isso sozinha, assim, sabe? Porque realmente a gente tem que escolher as prioridades que a gente quer estabelecer para as nossas vidas, né? Então, para que os meus estudos não sejam um impedimento para que a minha vida com Deus continue fluindo, para que continue sendo a minha priorização máxima, né? Então, é realmente a gente ter Deus como prioridade, que as outras coisas, elas vão fluindo da maneira que elas devem fluir, né? Tem um versículo em Mateus 6,33 que fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, é realmente isso, assim, sabe? Coloca Deus em primeiro lugar, que o resto, assim, tipo, ele vai fazendo pra você, né? Achei que você ia falar que a sua oração era pra parar o sol, né? Ai, para o sol agora. Aí você resolveu publicar o livro. Eu queria que você contasse um pouco desse processo de publicação, assim. Eu sei porque eu te atendi, né? Você é uma pessoa que é menor de idade. Eu sei que os seus pais já indicaram a editora. Mas, assim, como foi para você esse processo? Porque muita gente acha que é muito difícil o processo de publicação do livro. Eu acho que o mais difícil é a escrita. Porque você tem que ter a inspiração e tudo mais. E o processo de publicação, ele é mais, assim, mecânico até, né? Porque a gente entra numa linha de produção, apesar de toda obra ser bem individualizada. Mas como foi para você encarar isso? Encarar a leitura das provas, né? Pensar na capa como você quis. Como foi, assim? Foi uma experiência boa? O que você faria diferente? Eu achei que foi muito boa a experiência, assim, de trabalhar no livro, né, com vocês, porque eu achei muito. Não teve uma parte burocrática, assim, vamos dizer, né, de ser muito trabalhosa a comunicação. Então foi fluindo muito, de uma forma muito agradável a comunicação com vocês, com as meninas que foram trabalhando junto comigo, assim, sabe? A gente foi conversando pelo e-mail, pelo WhatsApp, e elas sempre que podiam, elas respondiam, você também. Então, foi muito informal, vamos dizer assim, sabe? Tem a parte formal, claro, porque a gente tá fazendo um livro juntas, mas que foi muito agradável porque a gente criou essa certa amizade mesmo, né? Quando a gente foi escrevendo. Então, a capa, por exemplo. Eu pensei, assim, no design, no título, no desenho, mas a Capissa que me ajudou em tudo, né? Ela que fez todo o trabalho, né? No desenho, na fonte, enfim. Eu sozinha não conseguiria fazer nunca. Então, claro que a gente precisa da ajuda, a diagramação também. Então, ficou assim, do jeito que eu queria que realmente fosse, assim, do jeito que eu idealizei. Porque eu realmente, eu acho que eu tive uma comunicação boa de eu explicar como que eu tava mentalizando. Eu acho que tem que ter essa compreensão nossa com as pessoas que estão trabalhando com a gente, da gente realmente explicar como a gente quer, para que eles possam nos entender, para que a gente fale depois, você não fez do jeito que eu tô fazendo, né? Do jeito que eu tô querendo. Então, eu acho que fluiu muito bem, porque eu expliquei bem e eles me entenderam bem para que o livro ficasse bom, né? Eu acho que foi tão bom essa comunicação que a gente teve, que teve um dia até que foi engraçado, né? Que eu tava viajando, eu tava lá em Santiago com os meus pais e tava na finalização, assim, da diagramação. Vendo os erros que estavam na minha escrita, ou enfim, né? Que estavam para ser corrigidos para já imprimir o livro. E como eu disse da rotina, né? Que eu não paro simplesmente pra fazer uma coisa. Por exemplo, eu tava viajando, eu passei uma semana em Santiago. Eu não falei, eu não vou fazer nada do livro aqui. Eu continuei conversando com vocês, porque tava nas finalizações, né? Nos planejamentos finais, eu não poderia simplesmente parar. Então, quando dava, eu tava conversando, né? Eu acho que a gente tem que ter essa assistência, assim. Eu sou tão ansiosa que eu não consigo parar pra simplesmente fazer uma coisa, né? Tanto que eu disse, eu tô treinando. Eu não consigo simplesmente parar no treino e não escrever aquilo que me deu vontade de escrever, né? Eu preciso escrever. E daí, continuando, né? Teve um dia que era super cedinho, assim, eu tava na viagem. Eu acho que 5 da manhã, assim, ela me mandou uma mensagem, só que eu tava acordada, eu já respondi também. Eu tive que fazer um texto tudo de novo, sabe? Mas porque realmente a gente deu essa liberdade, assim, de mandar mensagem quando precisava para consertar, para que o livro ficasse
do jeito que deveria, né? Porque eu acho que exatamente naquele dia o livro ia ser publicado, né? Publicado não, começar a ser impresso. Começar a ser impresso, Então, é muita correria, né? Mas que deu tudo certo, né? E realmente você precisa entregar a sua vida para isso, tá? À disposição para quando for, para que dê tudo certo. Ai, que legal. O seu livro, ele tem uma dinâmica diferente, né? Como a gente falou, é um devocional. E assim, para quem não sabe o que é um devocional, eu queria que você explicasse, mas eu queria também que você mostrasse um trecho que você gosta, né? Como funciona esse dia, assim. Sim. Aí você pode mostrar pra gente? Ó, um devocional anual, eu vou dizer. Eu não sei como são os outros formatos de devocionais. Mas os que eu conheço, eu acho que são assim, né? Geralmente um ano, de janeiro a dezembro. E todos os dias eles trazem um texto, né? Com um texto sobre um assunto específico que o escritor escolhe, como foi o meu caso. Deixa eu abrir, né? Tá, vamos ver. Tá. Dia 25 de janeiro, por exemplo. Você tem perdoado? E daí é o título, né? Tem um título do texto e daí começa o texto. Aí vai o mandamento que muitos cristãos, infelizmente, ainda têm dificuldade em cumprir. O perdão, perdoar o próximo. Daí continua o texto. E daí aqui tem um versículo-chave que eu coloco, né? Em todo final de texto tem um versículo. O versículo nada mais é uma passagem tirada da Bíblia. Pra que realmente que não seja coisa da minha cabeça, né? Porque tudo que tá aqui não é nada meu, né? Tudo vem da Bíblia, daquilo que Deus pensa como sendo a vontade dele, né? Não sobre o que eu penso que claramente é o que Deus pensa, porque eu tento estar em sintonia com ele. Mas que pra ter essa referência bíblica, já por ser um devocional cristão. E aqui embaixo também tem uma sugestão de leitura. Porque eu não fiz um devocional de 365 dias. Eu fiz de 3 em 3 dias. Então, é dia 1, dia 4, dia 7, né? De janeiro até dezembro. Porque eu achei bom ter esses intervalos de 2 dias pra pessoa refletir no assunto. E porque eu acho que acontece com muitas pessoas que estão lendo devocionais, que elas param na metade do ano e cansam de ler todos os dias, né? Porque acaba gerando, muito tempo, né? Do dia dela, pegando muito tempo. Então, eu optei por fazer textos mais curtos pra não pegar muito do tempo da pessoa. Curtos, mas não simples e não menos profundos, né? E com esses 2 dias de intervalo pra pessoa realmente refletir sobre isso com sugestões de leituras, né? Então, tem sugestão de Salmo, o Evangelho de João, e vai indo isso ao longo do livro, né? Com outros livros, né? Ao longo da Bíblia, para também estimular a leitura bíblica, para que a pessoa ela não baseie e deposite o relacionamento dela somente no meu livro, mas também na Bíblia, que é o principal, né? Na verdade, meu livro não deve ser a prioridade dela, mas sim a leitura bíblica. Então, por isso que eu faço essa sugestão de leitura bíblica em mais dias do ano do que a leitura do meu livro, né? Para que a pessoa possa ver a prioridade que ela tem que dar para Deus na vida dela. Mas você pegava um versículo e falava, olha, esse versículo é sobre perdão, vou fazer um texto sobre perdão. Ou não, vinha o tema, e aí você pesquisava o versículo e encaixava isso tudo no contexto. Como que foi esse processo criativo do devocional? Eu acho que das duas formas. Tanto teve dias que eu tava lendo a Bíblia e veio um versículo, eu falei, nossa, eu vou usar esse versículo pra fazer um assunto usando ele, né? Mas também um tema, por exemplo, vem um questionamento na minha cabeça, né? Tipo, tal coisa é pecado? E daí, às vezes, nem eu sei, né? Então, eu realmente preciso pesquisar, eu preciso estudar, eu preciso descobrir na Bíblia qual a vontade de Deus. E daí, eu descubro versículos e passagens que expliquem e comprovem aquilo que eu tô tentando explicar para que as pessoas entendam, né? Então, teve os 2 jeitos, porque Deus comunica com a gente de diversas formas, né? A gente não pode se prender em somente um critério, né? De, nossa, tem que ser uma passagem bíblica e daí depois vai isso. E a gente sabe, assim, que na sua idade tem um pessoal que é muito chato, né? Chato, engraçado, querendo metida engraçadinho. Como você lida? Você estuda em colégio cristão? Não. Não. E como você lida, por exemplo, a pessoa chega e fala, você acabou de falar pra mim, tal coisa é pecado. A pessoa chega e fala pra você, Giovana, onde tá escrito na Bíblia que clonar cartão é pecado? Como você lida com esse pessoal? Você ignora ou assim, você realmente procura uma resposta embasada naquilo que você acredita pra falar? Eu acho que tem que ter muita paciência, assim, pra que a gente não desrespeite o que a pessoa tá tentando falar. E também entender o lado dela, de que por ela não ser uma pessoa que foi preenchida
por Deus, que não conheceu o amor dele, né? A gente não pode esperar que ela entenda as coisas que a gente tá querendo explicar, porque somente o Espírito de Deus pode explicar as coisas que a gente tá querendo explicar para os outros, né? Então, realmente, a gente tem que ter paciência nesse sentido de se colocar no lugar do outro e entender a situação dele nesse momento. Mas eu sempre tento explicar com passagens bíblicas. Por isso que a gente não pode ser um cristão superficial de somente se alimentar de, não preciso ler a Bíblia porque o meu relacionamento com Deus tá bom do jeito que tá. Não, o relacionamento com Deus, ler a Bíblia, não é só pra gente se alimentar, mas também pra gente transbordar. Então, eu tento buscar na Bíblia respostas sobre temas que não são dificuldades pra mim entender, mas que talvez sejam pro próximo, e talvez com aquilo que eu tenha pra explicar pra ele, por meio da Bíblia, eu possa ajudar. Então, é realmente a gente estudar a Bíblia pra já ter um repertório para saber explicar, né? Por exemplo, clonar cartão, né? Tipo, você tá enganando uma pessoa, você tá mentindo, enfim. E tem várias passagens de provérbios que podem explicar o porquê disso. Óbvio que eu tenho que estudar mais, né? Mas assim, o fundamento você sabe, né? Não tá escrito aquilo especificamente na Bíblia, mas o princípio, Sim. A essência daquilo tá, né? Tá escrito. E a gente sabe também, assim, por intuição nossa, se a gente tá fazendo algo errado, sabe? Deus, ele coloca um pouco de sensibilidade em nós para que a gente saiba, assim, né? Se a gente tá agradando ele ou não. Mas eu não deixo isso me abalar, né? Eu não deixo com que as pessoas que tentam fazer isso, não porque elas realmente querem saber, né? A gente consegue perceber a intenção das pessoas, né? Porque ela realmente quer saber se tal coisa é pecado. Mas pra realmente nos testar, pra nos provocar, pra mostrar, olha, você não sabe, você tá errada, o Deus que você tá pregando é uma mentira, né? Mas é realmente você, como eu disse, se colocar no lugar daquela pessoa e não deixar com que isso te abale, né? Não deixar com que isso coloque a sua fé em risco, né? E não ser convencido pelas coisas que as pessoas estão tentando distorcer e te enganar, né? E em relação à sua rede de apoio, que acredito que seja principalmente os seus pais, né? Quero saber, assim, quanto isso é importante e o quanto você é cobrada também como filha, porque, né? Eu tenho um filho de 9 anos que escreveu um livro e às vezes eu falo, Felipe, me ajuda com isso. Ele fala, mãe, agora eu tô escrevendo. Aí eu falo, olha, você tá de sacanagem comigo. Então, assim, como que funciona essa dinâmica na sua casa, né? O quanto eles te auxiliam nisso? Os meus pais, eles me incentivam bastante, assim, sabe? Eu agradeço muito a Deus por isso, por ter pais cristãos que me encorajam a viver cada vez mais ao lado de Jesus, né? Porque não é o mesmo que acontece em muitas famílias, né? Mas que Deus sempre vai dando a assistência e dando as forças necessárias. Mas ao longo da escrita do meu livro, por eu ainda estar começando a viver com Deus, né? Mas já querendo viver tão intensamente a ponto de escrever um livro, eu precisava muito do apoio dos meus pais. E o apoio tanto emocional, né, para que eles me incentivem mesmo para continuar escrevendo, né, o apoio financeiro, porque sozinha eu também não iria conseguir, claro, né, eu ainda sou dependente dos meus pais, mas que eles são pessoas muito referências para mim, assim, sabe, na minha caminhada cristã, não só por serem meus pais, mas porque eles são pessoas muito sábias, que eles estão cursando teologia, estão quase acabando a faculdade, então eles têm muito conhecimento. Então tudo que eu tinha dúvida que eu queria saber para colocar no livro, para que primeiro eu aprendesse, para que depois eu colocasse, eu perguntava pros meus pais, né, para que primeiro não tivesse um erro teológico, né? E para que as pessoas, elas aprendessem mais com um conhecimento mais sofisticado mesmo, né? Para que não ficasse lá só no superficial, porque eu ainda tenho que amadurecer muito, né? Por mais que eu saiba de muita coisa, porque Deus colocou em mim, né? Porque Deus despertou essa curiosidade em mim, mas para que realmente tivesse um nível teológico um pouco acima, por meio daquilo que os meus pais tinham para me proporcionar, né? Já que eles estão cursando teologia. Mas a principal rede de apoio que eu tive foi Deus, né? Porque a inspiração mesmo, tanto as forças que ele me deu, né? Para que eu não desistisse, para que eu continuasse escrevendo, mas também que ele me deu, tipo, a inspiração. Ele me deu a sensibilidade todos os dias para que eu pudesse escutar a voz dele e escrever o livro. Porque a nossa oração como cristão é falar que a gente está disposto a ser usado em qualquer momento. Para que a gente seja usado de instrumento, para que ele possa ser conhecido aqui na Terra através da nossa vida. Então, eu sempre oro para que Deus ele me use, me dando essa sensibilidade para que eu possa escrever no livro, né? Então, tipo, o livro não é escrito com base naquilo que eu acho que é certo ou naquilo que, né, no meu conhecimento, mas sim no que
Deus tem falado pra mim, né? Então, a minha principal rede de apoio é Deus, porque é simplesmente Ele que escreveu esse livro, eu posso dizer assim, né? Eu fui somente o canal, né? Eu vejo assim, você tem 16 anos e você tem uma maturidade, assim, de fazer as suas escolhas, né? Dentro dos limites da sua própria idade. Mas, assim, você escolheu escrever um livro. Você me conta que em 2023 você teve um despertar espiritual. E você sempre fala assim, eu não era da igreja, eu não caminhava com Jesus, eu tomei essa decisão de caminhar com Jesus. Mas o seu pai, que teve aqui no episódio passado, ele disse que o chamado dele foi em 2018. Então, assim, os seus pais já eram cristãos. Sim. Você, tão nova, não era cristã. Você sempre teve essa oportunidade de escolher o que você queria? Sim. Você escolheu, então, seguir a Jesus, mas você não era obrigada a isso. Então, os meus pais, eles não nasceram. A gente sempre viveu a nossa família inteira é católica, mas então a gente sempre teve esse contato com Jesus por meio do catolicismo. Mas a gente não viveu, assim, uma vida intensa ao lado dele como a gente tá vivendo hoje, tipo, desde então, né? Desde que a gente nasceu. Então, os meus pais, eles se converteram em 2018, não foi desde que eu nasci, né? Pra que eu nascesse sendo doutrinada desse jeito. Mas desde que os meus pais, eles se converteram, eles começaram a me ensinar tudo. Eles começaram a me incentivar a viver cada vez mais com Deus. Eles, tipo, tentavam me encorajar. Eles faziam de tudo, realmente, para que eu estivesse seguindo esse caminho junto com eles. Mas um despertar em Deus... Deus não tem netos, né? Tipo, eu sou cristã porque os meus pais são cristãs e por consequência eu sou. Mas sim porque Deus nos chama a viver com Ele para sermos filhos, né? Então, claro que eu tenho uma... Como que eu posso dizer? Eu sou muito feliz por ter uma família cristã, né? Eu tive essa oportunidade, né? Deus me deu pais cristãos. Então, eu tive esse encorajamento, né? Eu conheci Deus através dos meus pais, né? O verdadeiro Deus, não um Deus só de ouvir falar, não o Deus totalmente afastado de nós, né? O Deus religioso, mas um Deus que é o nosso pai, um Deus que quer viver uma vida de intimidade com nós através dos meus pais. Então, eu agradeço muito a eles por isso e Deus por ter me dado eles, né? Mas não foi em 2018 que eu decidi ir junto com eles, porque eu não sei também. Porque simplesmente não tinha me gerado uma curiosidade, um interesse. Eu acho que porque eu era muito, muito imatura, muito nova ainda. Então, foi realmente em 2023, assim, que do nada, né? Não foi algo que meus pais, eles chegaram, não, agora você vai, né? Porque eles sempre falavam pra mim, me encorajavam. Mas foi simplesmente Deus colocando no meu coração uma sementinha que foi crescendo, né? Entendi. Você vai muito mais pelo exemplo deles do que pela imposição. Aham. Né? Isso é bem interessante, porque às vezes a gente vê que os pais querem impor, e não só religiosamente, mas às vezes uma profissão. A gente tem, assim, um costume de projetar nos filhos as nossas frustrações. Quando meu filho começou a escrever, eu tinha muito medo disso, porque eu gosto desse ramo, né? Eu sempre quis ser jornalista, né? Nunca fui. E aí ele despertou isso, essa curiosidade e tal. E eu tinha muita preocupação nisso. E aí a gente vê, como eu acho que é o seu caso também, que na verdade é o exemplo, né? Poxa, eles são assim, eu quero ser igual a eles. E é exatamente o que acontece no seu livro, né? O exemplo de Jesus. Eu não sou obrigado a andar com Jesus, mas eu quero, né? Eu quero refletir esse amor, refletir essa bondade. Eu acho isso muito bonito na sua vida, né? Porque você é uma menina que fez uma escolha e que a sua escolha também implica em transformar as outras vidas, Sim. né? E é pelo amor, né? Porque o mandamento de Jesus era esse, né? Uhum. Amar e distribuir o amor e tudo mais. Aí a gente falou sobre o livro, a gente falou sobre a obra, a gente falou sobre a sua família, a gente falou também sobre as pessoas que irritam, né? Que vêm para irritar a gente. E eu queria saber se você tem, assim, um próximo passo. Que além de você esse ano tá se dedicando aos estudos, mas assim, o que você projeta? Você tem intenção de fazer um devocional periódico? Ou você quer mesmo seguir a sua carreira, conciliar com o seu ministério? O que você pensa, assim, para o futuro? Bom, eu ainda não sei. Eu tenho orado muito para isso, para que Deus ele realmente me direcione de uma maneira específica, né? O que eu tenho que fazer.
Então, muitas pessoas me perguntam, né? Se eu vou escrever outro livro, né? Tipo, quando vai ser? Eu também não sei. Eu não comecei a escrever um outro livro e não sei se vai ter. Mas é realmente, eu vivo essa vida integral, eu digo, para glorificar a Deus. Mas não necessariamente somente com o livro, né? Mas das diversas formas, né? Tanto conversando com as pessoas por onde quer que eu vá, quanto através das redes sociais, né? Então, para você evangelizar, para que você apresente Jesus na vida das pessoas, você não precisa necessariamente de um livro, né? Mas é claro que eu tenho essa referência por já ter escrito um. Então, eu não sei. Eu pretendo fazer medicina, né? Eu vou estudar bastante para isso esse ano. Mas eu também pretendo cursar teologia em algum momento da minha vida. Eu não sei se em paralelo com a medicina, eu acho que não, porque não vai ter tempo para isso. Mas eu queria me aprofundar mais na área da teologia para adquirir mais conhecimento para que eu possa espalhar. E talvez com isso eu escreva algum outro livro, né? Quando eu tiver uma maturidade maior, quando eu tiver um nível de profundidade, né, maior para eu escrever um livro com mais repertório, enfim. Mas que eu acho que esse livro foi escrito no momento ideal da minha vida, assim, tanto por ser no início da minha caminhada, eu mostrei para as pessoas que elas não precisam estar há anos vivendo com Jesus para começarem a fazer algo por ele, né? Então, em meses, na verdade, que eu já estava vivendo com ele. Porque, claro, que eu conhecia Jesus antes de 2023. E eu acreditava nele. Mas é o que eu digo, acreditar, até o diabo acredita, né? E nem por isso o diabo vai ser salvo, né? Então, não é você só acreditar em Deus para que você possa ser salvo, mas você entregar a sua vida para ele, de todo o seu coração, né? Crer nele como seu Senhor e Salvador. Então, foi no momento ideal. Eu não precisei, ficar mais velha para escrever um livro, eu acho, sabe? Eu acho que foi no momento certo para também ser referência, assim, pros jovens. Para que eles vivam essa vida em santidade, em relacionamento com Deus. Mostrando que eles não precisam das coisas que o mundo tem para proporcionar para que eles ficassem felizes, né? Para que eles se sentissem preenchidos e completos. Mas somente a presença de Deus. Entendi. E qual é a melhor parte de ser uma autora? Aquilo que você... Quando você publicou, você falou, nossa, isso foi uma realização. Mesmo se eu não vender mais nenhum, isso foi ótimo. Assim, qual foi assim, quando você se viu realizada como uma autora? Eu vou falar, em um episódio específico, né? Então... Eu publiquei o livro e tal. E claro que é muito difícil essa parte das vendas. Tem momentos que muitas pessoas compram, tem momentos que não tanto. E é normal. Mas teve um dia que um menino da minha igreja, ele comprou o meu livro. E daí ele leu o livro em 3 dias. E daí, porque é um devocional cristão de leitura anual. Ele não acompanhou o devocional. Mas não precisa necessariamente ler em um ano, sabe? Eu acho que eu fiz em um ano pra pessoa... Assim, um aumento progressivo, né? De profundidade espiritual. Mas também, se você quiser, fazer né? De uma vez só, também pode fazer. Da Bíblia. Não tem problema. E ele fez isso e depois que ele terminou de ler... Eu nem sabia que ele tava lendo, na verdade, sabe? Ele veio e falou assim, Gi, esse livro mudou totalmente, assim, o meu pensamento. E ele me transformou, né? Glória a Deus por você ter escrito esse livro. Por você ter obedecido a Deus. Pra que eu pudesse escutar a voz dele através desse livro. E, realmente, conhecido Deus mesmo, né? E eu acho que foi nesse momento que Deus falou, ó, tá aí, se fosse só por esse menino que leu o livro e foi tocado por Deus, né, através da leitura, já foi suficiente. Claro que em diversos outros momentos, outras pessoas vêm falar comigo, né, que foram tocadas através da leitura, né? Então, que Deus vem revelando pra mim que, olha, trabalho concluído, né? Só isso basta. E que, se for pra muitas pessoas ainda comprarem meu livro, pra que eu alcance, né, muitas pessoas, tudo bem. Mas se fosse só por aquela vida, ou por poucas vidas que fossem salvas, já é o suficiente, né? Porque eu não faço isso por lucro, por dinheiro, né? Ou para que eu seja engrandecida, para que eu me torne famosa. É uma consequência para que Deus seja exaltado por meio de mim, por meio do meu trabalho, por meio do livro. Mas quando a gente tá disposto a entregar a nossa vida por Deus para obedecer a Ele, uma alma basta, né? Então, se eu salvei uma pessoa, né? Se Deus salvou através de mim, isso basta, sabe? Não tem preço. Eu acho que é a melhor coisa, assim, que ser uma escritora, ser uma autora me proporcionou. Ah, que legal. E que tem tudo a ver com o seu propósito, Sim. né? Uhum. Muito legal, Giovana. A gente tá chegando no final. Eu agradeço demais por você ter vindo. Eu costumo falar pro meu filho, né? Meu filho
também escreve e tudo mais. E eu falo pra ele que eu tenho muito orgulho dele, não só por ele ser um bom filho ou um escritor, mas por ele ser um bom ser humano. E eu acredito que seus pais também se orgulhem muito disso, sabe? Por ser uma pessoa de essência boa, né? Porque um filho bom, a gente sabe que é um filho obediente, que lava a louça e tudo, mas quando você vê que você criou um ser humano bom, dá um orgulho tremendo. Sabe? Eu quero te dar parabéns, assim, pela sua maturidade, Obrigada. pelo que você conquistou até aqui, pelos seus propósitos. Eu queria que você deixasse as considerações finais, mas também deixasse pra gente as suas redes sociais, onde o pessoal pode achar o livro, quem quiser entrar em contato com você, tá bom? Você pode garantir o livro através das minhas redes sociais que chama @GiovanaVerotti, Giovana com N e Verotti com 2 T's, que é tanto a mesma no Instagram quanto no TikTok. Lá eu gravo evangelismo digital, você pode dar uma acompanhada também. Então, você pode entrar no site que tem no link da minha bio, mas também entrar em contato comigo na DM. Você fica à vontade. É bem fácil de garantir ele, na verdade. É só me achar nas redes sociais. E as considerações finais que eu quero deixar para vocês é encorajar vocês para que vocês sejam o espelho de Cristo. Para que vocês garantam esse livro, para que vocês criem uma intimidade maior com Deus, para que vocês conheçam ele através da leitura e que dessa forma vocês possam refletir a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra para alcançar almas, né? Sendo o espelho de Cristo e encorajando pessoas também a viverem em comunhão com Deus, assim como ele deu a você essa oportunidade de ser transformado. Ai, Giovana, muito obrigada. Obrigada mesmo. E eu queria reforçar, né? O pessoal da escola, da igreja vão comprar o livro da Giovana. E é isso, gente. Até o próximo.